Amados, nós vamos falar de uma palavra que talvez alguém nessa noite diga, mas essa palavra não era cabível para este culto, porque a gente tem os julgadores de palavra. Mas eu quero falar sobre essa arma infalível que é a oração. Essa arma que está sendo esquecida, relegada, essa arma que está desusada já por muitos. E hoje pela manhã, quando eu acordei que comecei a orar, o Senhor falou comigo sobre a necessidade de falar sobre oração. Na verdade, a gente ouve muita coisa sobre oração, mas o problema é porque a gente ora pouco. A gente tem seminários sobre oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem estudos sobre oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem cultos de oração, mas a gente continua orando pouco. A gente tem ciclos de oração, a gente tem campanha de oração, mas a gente continua orando pouco. Porque oração é um tema que ela tem que sair da teoria e ela tem que vir para a vida prática. Ninguém ora aprendendo sobre oração, a gente ora se ajoelhando e começando a orar. Aleluia. E essa arma é infalível. E hoje, quando eu estava orando, Deus disse assim, olha, Deus abriu assim um leque. Eu disse, Deus, eu nunca tinha pensado sobre oração como uma arma, no sentido de ver um campo. E o Senhor falava ao meu coração e dizia assim, imagine um campo de batalha, onde todo soldado sabe que ele tem que ter a sua arma para se defender do inimigo. Onde ele sabe que há uma trincheira e que essa trincheira tem soldados opositores e que se ele vacilar e perder a arma, ele perdeu a chance de defesa. Agora imagine esse soldado que ele não está só. Em toda a guerra, o soldado vai para lá e ele está com um grupo de guerrilheiros, um grupo de soldados. Porém, a nossa guerra ela é tão mais acirrada, mais aguerrida, que nós estamos num campo de batalha e não estamos só. A responsabilidade é tão grande que nós estamos nesse campo de batalha com a nossa família. Nós estamos com a nossa mulher, para os homens estão com as suas esposas, seus filhos, seus parentes e seus familiares. Agora imagine o que é você estar num campo de batalha, onde está você e toda a sua família, e você tem uma arma e você perde essa arma. Como você vai resguardar a sua casa? Como você vai evitar a morte da sua família? Como você vai defendê-la do inimigo, do adversário, do opositor? E é exatamente essa ideia que a gente tem que ter. É que nós não vivemos um Alice no País das Maravilhas, a gente vive em um campo de batalha, aonde há um inimigo sagaz, perverso, terrível, e que a gente tem que estar munido dessa arma. E não há outro recurso, nessa batalha não há outra arma que possa substituir essa chamada oração. Nessa batalha não há outro escape, não tem como haver uma outra saída. Só essa arma chamada oração nos garante vitória. O que é que estamos fazendo dos nossos cultos de oração? O que é que estamos fazendo das nossas vigílias? Mas o que é que nós precisamos entender que esta arma infalível chamada oração, ela pode possibilitar. Aleluia. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esta arma infalível, ela nos preserva em meio à tentação. Por que é que tem tanto crente fazendo besteira, caindo na esparrela? Por que é? É porque está faltando o manuseio da arma chamada oração. Então, em primeiro lugar, a oração é uma arma infalível porque ela nos preserva em meio à tentação.
Não tem como ser preservado na tentação se não for orando. Já imaginou? Quantas vezes o inimigo preparou, arquitetou, fez, enfeitou, porque ninguém pense que Satanás vai chegar com um garfo de tridente, com um chifre rabudo, não. Ele vem com um sapatinho de lã, com arrumação, com uma proposta aos seus olhos tentadora, aos seus olhos vantajosa, para pegar você. Mas esta arma, chamada oração, aleluia, te aproxima de Deus de uma forma tão gloriosa que o Espírito Santo se revela. O Espírito Santo começa a te dar o itinerário, começa a te livrar. Oração é uma arma tão poderosa que a Bíblia diz que o rei da Síria ficou encabulado, porque ele preparava armadilha para Israel em tal e em tal lugar. E a Bíblia diz que quando ele preparava as armadilhas, Israel escapou. E para deixar claro, a Bíblia diz, escapou não foi nenhuma nem duas vezes, ou seja, mais de duas vezes, várias vezes, ao ponto do rei ficar tão irado, chamou os seus súditos e disse, quem de nós é pelo rei de Israel, que está cabuetando, contando lá, alguém salta e diz, nenhum de nós não, é porque ó rei, lá há um homem chamado Eliseu, e tudo que tu pensa na tua câmara de dormir, é revelado. Oração revela a trama do inferno. Oração revela a artimanha de Satanás. Desbarata o inferno. Desnuda a armadilha. E você escapa. Aleluia. Por que é que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos livra de inimigos poderosos. Eu desconheço batalha que entre essa arma chamada oração para não se ter vitória. A Bíblia diz que Josafá pôs Judá e Jerusalém numa campanha de jejum e de oração. Josafá, irmão, era um crente invocado. E crente invocado, quando ele é desafiado, ele tira período de oração e de jejum, que nem ele sabe que tinha força para aquilo. Botou todo mundo para jejumar, se prostrou e colocou diante de Deus. Disse, olha Deus, é bem verdade que a gente não tem força para resistir a essa multidão. Força a gente não tem. Mas tem uma coisa, os nossos olhos vão ficar fitos em Ti. Ai, como Deus gosta de crente dependente. Ah, como o Espírito de Deus se alegra quando um crente dependente diz, eu estou aqui porque eu sei que só Tu pode me socorrer, só Tu pode me ajudar. Aonde tem um crente dependente, tem um Deus amoroso, gracioso, estendendo a mão para levantar e dar vitória a este crente dependente. Quando Josafá diz para Deus que ele não tinha força para resistir, a Bíblia diz, e veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel no meio da congregação. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel. Aonde tem oração, o Espírito de Deus se manifesta. Aonde tem oração, o Espírito de Deus se revela. Aonde tem oração, o Espírito de Deus traz resposta. Remenívia-se. Veio o Espírito de Deus sobre a congregação e disse, ouvi-me, Josafá. E sabe que eu gosto de Deus? É porque Deus não é gago, não. Deus falou, está falado. Deus não tem conversa cortada, nem emendada, nem ajeitada, nem... Não, Deus falou, está falado, acabou a conversa. Eu só fico aperreada quando eu estou numa batalha, enquanto Deus não fala comigo. Depois que Ele fala, eu boto o dedo nos ouvidos de chinelo, porque eu sei que Ele vai trabalhar e que a vitória vai ser dada.
O Espírito de Deus fala por meio de Jaziel e diz: ouvi-me, Josafá, e vós, moradores de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor: nessa peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento que o Senhor vos fará. Oh, aleluia. Você não vai ter nem que melar a espada, meu filho. Oh, aleluia. Meu irmão, uma batalha que Josafá ganhou, ele não teve nem que botar a espada para trabalhar. Tem peleja que Deus não deixa você pelejar. É só na oração. A resposta é só na oração. A guerra ganha na oração. O poder vem por meio da oração. Ore. Por que a oração é uma arma infalível? Porque ela nos preserva, nos livra de grandes perigos. Aleluia. Oh, aleluia. Uma tropa toda ferida de cegueira. Porque alguém orou. Aí tu fica aí batendo biela. Desanimado, jururu, capenga, com medo, porque tem uma vizinha encrenqueira. Vai ler Bíblia. Vai ler a Bíblia. O Deus que feriu um exército todo de cegueira vai fazer uma obra de maneira que você fica até invisível. Aleluia. Nesta noite eu recebo graça e autoridade de Deus para dizer que perseguição do inferno vai ser acabada. Ora! Crê no poder desta arma infalível, chamada oração. Não faça dos cultos de oração uns cultos vazios, mas tenha uma vida de oração. Sabia que tem gente que ele fica obcecado, o negócio dele não é outra coisa, o foco é você, porque o inferno já colocou esse intento. Mas Deus nesta noite manda te dizer que você não tem que estar com medo dessa arrumação, não. Você tem que orar, porque o Deus que deu escape a Davi é o Deus dessa igreja. Não é outro, não é o mesmo, que está disposto a trabalhar dando escape até hoje. Oh, aleluia. Deus é rochedo, lugar forte, libertador, escudo, força, alto retiro e refúgio. Meu filho, não tem ninguém que Deus esconda para Satanás achar. Não existe. Deus deu uma driblada federal em Acabe. E se Acabe fosse vivo, até hoje ele estava procurando Elias. A Bíblia diz que não houve nação nem rei. Deus escondeu de tal forma que quando Elias encontrou Obadia, disse: vai dizer do teu patrão que eu estou na terra. Obadia disse: Deus me guarde. Se eu for, Obadia sabia tanto que Elias era um homem de Deus. Se eu for e tu sumir, e ele vir e tu não tiver, a minha vida está complicada. Aleluia. Deus escondeu Elias dentro do domínio, aleluia, dentro do domínio de Acabe. Você não tem que estar com medo, não. Põe a vida em oração e escapa. Põe a vida em oração e triunfa. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses. Sabe por que a igreja está orando pouco? Porque a liderança está orando pouco. Homens de oração, mulheres de oração, essa turma está passando. E eu pergunto a você, que é a nova geração que está chegando, você não pode desprezar esta arma infalível. Obreiros da casa do Senhor, mulheres mais idôneas, ensine aos mais novos, estimule os mais novos, que ninguém consegue sobreviver neste campo de batalha se não tiver esta arma chamada oração. Pode botar outdoor, pode botar o megafone, pode botar a arrumação que você quiser, jogo de luz, pode fazer o que você quiser, arrume e deixe tudo bonito. Mas poder de Deus, só por meio da oração. Salvação de alma, só por meio da oração. Batismo com o Espírito Santo, só por meio da oração.
Vocês não fazem ideia, nesse Brasilzão que eu ando por aí afora, quantas mulheres chegam para mim, mulheres que têm vida no altar, chegam para mim e dizem: minha irmã, tem dia que só sou eu e minha companheira aqui, os cultos de oração, os ciclos de oração abandonados. Obreiros que passam de anos sem pisar num trabalho de oração. Para mim, uma pessoa dessa não tem gabarito para falar de oração, coisa nenhuma. Ele pode falar de muita coisa, mas de oração não. De oração não. Oração, quem tem autoridade para falar é quem ora. A oração é uma arma infalível. Por quê, irmã Aparecida? Porque ela nos faz sentir prezados, amados de Deus. Não tem nada que leve você mais ao sentimento de ser amado do que quando você está em oração. Quando você chega na presença de Deus, você diz: Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo fazer dessa forma. E você ouve a voz do doce amigo Espírito Santo dizendo: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nada faz o crente. Por que tem tanto crente, pastor, sofrendo de doenças psicossomáticas? Porque eles ficam ancorados muitas vezes no amor do marido, quando são as esposas. O marido fica ancorado no amor da mulher. A moça fica ancorada no amor do namorado. A outra fica ancorada no namorado que não veio, que ela está pedindo a Deus. A outra fica ancorada querendo ser amada e querendo casar. As pessoas estão se ancorando em se sentirem amadas umas nas outras, quando a Bíblia nos mostra que quando Ele ama, os espaços são preenchidos. A oração nos faz sentir amados de Deus.